Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito da diferença entre texto literário e texto não literário. O texto não literário é aquele que tem função referencial e utilitária. Ele vai ter uma linguagem denotativa e a função dele, o objetivo dele é informar. Então, como exemplos, a gente tem bula de remédio, a gente tem texto jornalístico, reportagem, notícia, então sempre pautado na clareza de ideias. O texto literário é aquele que tem função poética, então ele vai ser permeado por uma linguagem conotativa e polissêmica, ou seja, aquela linguagem em que é permitida a construção de vários sentidos. Eu vou aproveitar que eu tenho alguns livros e boxes aqui sobre a mesa e vou mostrar um pouquinho dos textos literários que eu tenho. Bom, costuma aparecer muito esse box com dois livros. Aqui é Ilíada e Odisseia. São classificados como epopeias porque tratam da identidade de um povo. A Ilíada é a história da guerra de Troia e Odisseia é o retorno de Ulisses, ou Odisseu, à sua terra, que era Ítaca. Eu tenho também um outro box, é um box de Sherlock Holmes. Aqui eu tenho 4 exemplares. Então, é exemplo de um texto investigativo, aquele gênero policial, cheio de mistério e que deixa a gente muito envolvida, né? Porque são histórias que fazem com que as hipóteses sejam levantadas e mexe muito. Aqui, gente, nesse box, são 5 livros de Percy Jackson e aqui é a mitologia grega. Então, aqui vai falar a respeito de histórias envolvendo deuses, semideuses, humanos e mesclando, né, essas interações. Os livros eu vou colocar aqui em 2 blocos para facilitar o manejo. São alguns, tá, gente? Eu tenho outros, esses são os principais, os que eu mais uso. Bom, aqui é o Santa e a Porca, Ariano Suassuna. Ele é escrito em forma de script teatral, então há uma marcação entre falas, posicionamento, ambientes, e é uma história muito, muito engraçada. Aqui a Felicidade é uma Escolha, Cécile Schettini. Aqui são crônicas, também muito divertidas. Aqui eu tenho um livro, Sou Péssima em Português, da professora Cíntia Chagas. Aqui é um livro bastante interessante, porque ela utiliza o gênero crônicas para ensinar gramática. Então, é aquele texto que ao mesmo tempo tem características do texto literário, porque é uma crônica, ela pode colocar elementos que nunca existiram, não existe uma obrigatoriedade, uma fidelidade com a realidade dos fatos, mas ela traz ensinamentos importantíssimos a respeito da nossa gramática. Aqui eu tenho um clássico da literatura nacional, 5 minutos. Aqui é José de Alencar. Vale muito a pena, ele é fininho, gente. E esse tipo de texto ajuda a gente a pensar nos valores da época e incorporar novos vocabulários. Então eu sempre recomendo literatura clássica, tá? Aqui é o Pequeno Príncipe. Eu acho que a maioria conhece, né? É uma história assim que mexe com a gente e que faz com que a gente pense a respeito das relações. Aqui é um livro de poemas, Manuel de Barros, também muito, muito bom. Aqui eu tenho Fabrício Carpinejar, Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, também com histórias muito boas da gente ler e pensar. Aqui, A Arte de Ser Leve, Leila Ferreira, também com histórias de entrevistas que ela fez ao longo da trajetória dela, que ela traz de uma forma bem leve e descontraída. Aqui eu tenho Manuel Bandeira, meus poemas preferidos, também muito interessante, um autor modernista que vale a pena conhecer. Aqui eu tenho Braulio Bessa, Poesia que Transforma, que é literatura de cordel. Aqui é clássico da literatura universal, O Homem da Máscara de Ferro, Alexandre Dumas, também interessantíssimo. Aqui eu tenho um de Crônicas, Ilma Pereira, inclusive já compartilhei algumas histórias com vocês, um livro que eu simplesmente adoro. Aqui eu tenho Conceição Evaristo, poesia, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, é um livro de poemas, e poemas assim que tiram a gente da zona de conforto e que nos
incita, sabe, a refletir a respeito daquilo que é óbvio, mas que muitas vezes a gente faz questão de esconder. E ela traz isso de uma forma muito forte e verdadeira. Aqui também Conceição Evaristo, aqui são contos, Olhos d'Água, contos também muito, muito fortes. Marta Medeiros, O Meu Melhor, então um livro de crônicas, também já compartilhei algumas leituras, gosto demais da escritora. Aqui, gente, Bartolomeu Campos de Queiroz, Vida e Obra de Aletrícia depois de Zoroastro, é um livro fininho, muito interessante, tem um jogo de palavras que o autor utiliza para poder mostrar a regularidade e as características da letrícia, então é uma literatura também bem gostosa. Aqui eu tenho Lázaro Ramos na Minha Pele, é um livro que eu já apresentei e que eu gosto bastante porque são as impressões, são os olhares do Lázaro Ramos, e ele utiliza alguns dados estatísticos, resultados de pesquisas, teóricos, para poder embasar as falas que ele coloca na produção, e é um livro assim que vale super a pena. Esse aqui é um queridinho, é um dicionário brasileiro de literatura de cordel. Esse livro, inclusive, é uma produção da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e é uma relíquia. Ele vem ilustrado e vem falando a respeito de toda a produção de um cordel, que às vezes parece fácil, parece muito óbvia, mas tem uma construção por trás. Aqui é a Antologia Poética, Carlos Drummond de Andrade, nosso mineirinho de Itabira, e que eu tenho, né, grande paixão e admiração. Aqui é livro de contos, Marina Colaçante, é uma escritora também que escreve com uma sensibilidade muito forte para tratar de assuntos relacionados ao universo feminino, e é um livro assim com contos maravilhosos. O título dele é Contos de Amor Rasgados. Vale super a pena conhecer. Aqui, gente, é o livro Bagagem, da escritora Adélia Prado. Também já tive a oportunidade de falar um pouquinho dela. É um livro também super leve, super gostoso de ser lido. Aqui, Meus Alunos e Suas Histórias, é do professor Marco Antônio. Esse livro foi produzido a partir dos textos que os alunos dele produziram e aí culminou na produção desse livro. Histórias muito, muito boas, e é interessante porque às vezes o aluno acha que a produção dele nunca vai ser materializada num livro. Então eu gosto desse tipo de material porque reforça e incentiva o aluno a sempre escrever, né? É uma forma de valorizar. Esse aqui também é outro livro, que é a produção de alunos, e nesse livro tem textos de alunos de escola pública e particular. Foi uma parceria que essas duas escolas construíram, e aí os alunos foram premiados através de um projeto chamado Projeto Metáforas. Muito interessante. Aqui esse livro, nossa, esse livro é um querido. Malala, Menina que Queria Ir para a Escola, da Adriana Carranca. Adriana Carranca é uma jornalista e ela foi para o Vale do Swat para conhecer um pouco da história de Malala depois que a menina sofreu o atentado. E esse livro, assim, é também uma raridade, uma linguagem super fácil, as crianças gostam muito, aqui tem muita nota de rodapé, ele tem imagens, bem interessante, muito rico em cultura, em informações a respeito dos moradores do Swat e da cultura desse povo. É um livro assim que vale a pena, é um querido mesmo. Esse aqui, O Sertão Vai Virar Mar, Moacir Scliar. Nesse livro, ele utiliza a Guerra de Canudos como pano de fundo para poder construir uma história assim, super instigante, super bacana, envolvendo 3 adolescentes, e vale muito a pena conhecer. Tanto o livro quanto a produção do escritor, que é belíssima. Aqui, gente, O Sinal do Pajé, Daniel Munduruku, que é literatura indígena. A gente acaba conhecendo muito pouco e é uma literatura muito rica, porque ela tem como objetivo garantir que essas tradições não sejam perdidas, não sejam esquecidas. E essa história aqui é uma história em que o menino, né, o curumim, ele passa por um ritual de iniciação para se tornar homem. E aí vem aquelas ideias a respeito do que é a vida na aldeia, a vida fora da aldeia, o que isso representa. E normalmente é aquela fase da adolescência que os nossos jovens também passam, em que
os conflitos são muito latentes. É um livro, assim, extremamente interessante. Aqui, gente, é um livro de fábulas, Esopo, fábulas completas. Tem muita gente que acha que fábula é história de criança, mas não é bem assim, não. As fábulas vêm sempre para ensinar, vêm sempre para fazer com que a gente reflita a respeito de comportamentos e atitudes, e vale muito a pena ler uma fábula. Por quê? Porque de uma forma muito inocente, ela vem trazendo uma lição pontualíssima, que às vezes faz com que novos rumos sejam traçados. As fábulas valem muito a pena serem lidas. E, para finalizar, eu tenho aqui uma produção Pretérito Quase Perfeito, escritor Ronaldo Guimarães. É um livro também muito interessante. É um livro que trata da história de 3 velhinhos, aqui da cidade de Belo Horizonte, e tem como recorte o bairro de Santa Teresa. É uma história fictícia, mas com elementos tão reais que a gente acaba acreditando que esses velhinhos de fato existiram. Muito bom. Então, eu apresentei um pouquinho desse material que eu tenho, que às vezes aparece nas gravações. É um prazer poder falar a respeito do tipo de literatura que eu gosto. Eu espero que, de alguma forma, vocês se sintam, né, influenciados por alguma dessas sugestões de leitura e de livros que eu tenho passado nos vídeos. E mais para frente a gente retoma essa conversa de texto literário, não literário, e eu vou apresentando novos gêneros para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima oportunidade. Um abraço!